Boa tarde, meu nome é Fabrício Barbosa de Lima, sou assessor de investimentos e sócio da Valor Investimentos, que é um dos 20 maiores e melhores escritórios credenciados da rede XP, e venho trazer aqui para vocês um vídeo que é um conteúdo diferente, né? Porque recentemente a gente tem observado aí nas mídias sociais bastante murmurinho em relação à possibilidade de haver algum tipo de confisco, né, no dinheiro que está investido em poupança, dinheiro que está em conta corrente. Alguns clientes pontualmente preocupados me ligaram: poxa, Fabrício, será que realmente pode acontecer? Será que é melhor mandar meu dinheiro para fora e assim por diante? Então, gostaria de fazer um convite para vocês. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho comprido mesmo, mas o objetivo é esse, que eu preparei um material para poder mostrar para vocês por que que a gente não precisa ficar preocupado em relação a esse assunto, tá? E aí eu começo com uma provocação, tá? Eu trouxe aqui um livro, chama O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks, tá? Howard Marks, para quem não conhece, vale a pena pesquisar. Ele foi o cofundador aí da Oaktree Capital, né, que é a maior gestora de títulos de risco que tem no mundo, tá? Então, é alguém que dispensa comentários aí, que anos a fio bater no mercado e fazendo um trabalho excelente. Então, tem aqui lições de um gênio para o mercado financeiro. O que eu acho que é importante a gente começar, né? Vocês que são meus clientes, naturalmente vocês já devem ter percebido como é que a banda toca e o que eu acredito que é um bom plano e uma boa assessoria de investimentos. Então, naturalmente, a gente não deseja obter retorno médio ao investir. A gente quer estar acima da média. É por isso que vocês estão com a minha assessoria, é por isso que vocês estão também com a conta numa das melhores corretoras da América Latina, obviamente, para que a gente consiga superar o Ibovespa, consiga superar o CDI, cada um na sua estratégia, né? Então, o seu pensamento aqui, agora eu começo a ler agora um trecho do livro, tá? O seu pensamento precisa ser melhor que o dos outros, né? Deve ser mais poderoso e estar em um nível mais alto. Uma vez que os outros investidores podem ser inteligentes, bem informados e altamente informatizados, é preciso encontrar alguma vantagem que eles não tenham. Pensar em algo que eles não se ativeram, ver coisas que eles não conseguiram enxergar ou perceber o que eles não perceberam. É preciso reagir e se comportar de forma diferente. Em suma, estar certo pode ser uma condição necessária para o sucesso de investimentos, mas não será suficiente. Você deve estar mais certo do que os outros, que, por definição, significa que seu pensamento tem que ser diferente. Então, o que é o pensamento que Howard Marks está defendendo aqui nesse livro? Tá? O que ele chama de pensamento de segundo nível. Ou seja, esses materiais todos, pessoal, que está chegando para a gente aí por rede de WhatsApp, é vizinho que está falando, etc. e tal, eu acho que é natural e super saudável, porque a gente está num momento em que as informações elas praticamente voam com o tempo, né? E eu gosto muito quando eu recebo esse tipo de material e preocupação de vocês, mas a minha provocação é: será que a gente está de fato refletindo sobre essas informações que estão chegando até a gente? Ou a gente está num pensamento de primeiro nível, daquele pensamento medíocre, sob o ponto de vista de média? A gente tem que pensar um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais. Esse é o objetivo aqui do vídeo e do material que eu estou gravando para vocês, né? Então, olha só, um exemplo, tá? O pensamento de primeiro nível, o que que ele diz? Esta é uma boa empresa, vamos comparar as ações. O pensamento de segundo nível diz: essa é uma boa empresa, no entanto, todos a consideram também uma grande empresa. E ela não é. Por isso, as suas ações estão superestimadas e sobrevalorizadas. Logo, é o momento de vender e não de comprar, tá? Um outro exemplo aqui, ó, de um pensamento de primeiro nível. O cenário exige baixo crescimento e aumento da inflação. Vamos vender todas as nossas ações. O pensamento de segundo nível, ele diz: o cenário está ruim, mas todos os outros estão vendendo porque estão em pânico. Essa é a hora da gente comprar. O pensamento de primeiro nível, ele diz: eu acho que os lucros da empresa vão cair, hora de vender. O pensamento de segundo nível diz: eu acho que os lucros da empresa vão diminuir menos do que as pessoas esperam. E essa boa surpresa fará as ações subirem. Vamos comprar. Então, pessoal, é só uma provocação aqui para a gente iniciar, né, o nosso bate-papo aqui a respeito desse risco que existe em relação ao confisco do nosso patrimônio, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui algumas telas, vamos falar um pouquinho aqui do histórico, né, de todos esses anos atrás, e uma parte bem técnica mesmo, vamos falar de base monetária, vai ser uma coisa de segundo nível que eu convido vocês a irem até o final, porque o pior que pode acontecer é vocês aprenderem junto comigo, obviamente, um material novo, tá? Bom, então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela, e aí vou pedir para que vocês
Bom, acompanha aqui junto comigo, né? Então, olha só, pessoal, recentemente a dúvida que chegou a mim, poxa, os meus investimentos e o meu dinheiro, será que eles serão confiscados, né? Aí eu trago aqui para vocês algumas matérias, não fiz uma grande busca, tá? Só para mostrar que de fato a gente está sendo muito assediado por informação de tudo quanto é lado, né? Então, olha aqui um exemplo de uma matéria da Money Times falando que, né, durante o período ali de eleição foi vinculado, né, na rede social, né, supostamente feita pelo Luiz Inácio Lula da Silva, candidato da época, que ele dizia que faria o confisco da poupança da população por 6 meses. Só que os sites fizeram a checagem e deram o veredito de que a suposta publicação do candidato nunca existiu. Então, era uma fake news. Tá? Outro exemplo aqui também, corroborando com isso, né? Post distorce reportagem e mente ao dizer que o Estatuto do PT prevê confisco de bens brasileiros. É a medida, existe uma medida proibitiva, inclusive, da Constituição, que impede que seja feito esse tipo de atitude, tá? Outro exemplo aqui de uma matéria vinculada pela CNN, né, em que eles comentam que, ao contrário do que sugere o vídeo que circulou não sei aonde, o Estatuto do PT ele não prevê o confisco de bens. Né? Tá aqui, é um vídeo falso. Uma outra matéria, é falso que Lula tenha prometido aumentar o imposto de renda e confiscar poupanças, né? Vinculada aqui pela UOL. G1. É fake que Lula disse no Twitter que vai bloquear poupanças em 2003 para manter o Auxílio Brasil. Inclusive, tem um programa, se eu não me engano, lá no Twitter, que dá para ver todos os tweets que foram bloqueados, tá? Foram deletados. E em momento nenhum houve esse tipo de comunicação. Então, é importante o quê? A gente ter a clareza de que existe muita informação e o que, que a gente precisa se apegar. Vamos focar no pensamento de segundo nível. Nós estamos falando aqui com investidores que querem superar o mercado, tá? E aí vamos lembrar um pouquinho da história, né? O que, que foi o confisco da poupança lá em 1990, né? Então vamos lá, naquele período ainda, né, o Fernando Collor de Mello era o então presidente, né, eleito em 1990, ali quase comecinho de 90, então foi as primeiras eleições depois lá do golpe de 64. Então o plano de governo do Collor qual que era? Ele queria implementar um programa nacional de desestatização, ele queria abrir o mercado brasileiro, porque então até então era um mercado muito fechado, e, obviamente, eliminar o problema da hiperinflação, que era um problema que estava assolando o Brasil já há pelo menos quase uma década. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais à frente o gráfico para vocês terem ideia de como que o negócio era crítico. Né? Então, desde a metade da década de 1989, a inflação ela é um dos problemas mais graves a serem enfrentados, e em 1989, tá? A inflação daquele ano, só daquele ano, ela atingiu 1.973%. Para vocês terem uma ideia, uma base comparativa, a inflação de 2022 ficou perto de 5,6%, 5,7%. A gente está falando que a inflação de um único ano foi de 1973, naquela época, tá? Entre 86 e 89, tentaram implementar um monte de plano econômico, todos eles fracassaram, e a inflação desse período chegou a bater 183.160%. O plano Brasil Novo, que era o plano Collor, ele mudou a moeda de cruzados novos para cruzeiro, deu início às privatizações e aí veio aquilo que traumatizou uma geração inteira, que foi o confisco da poupança. Né? Então, olha aqui, pessoal, o histórico, tá? Vou ter um gráfico aqui para vocês terem ideia como que a inflação era um troço que já era completamente descontrolado até 85 e de 86 até 94 praticamente virou um problema crônico, né? A gente está falando aqui que teve anos em que a gente teve mais de 1.000% de inflação. É muita coisa, né? E aí vem aqui a notícia, né? Collor bloqueia o dinheiro sumiu e etc e tal, foi justamente o confisco da poupança, que no final das contas, o que, que foi esse confisco, né? De todo o montante depositado na poupança, apenas 50 mil cruzados poderiam ser convertidos em cruzeiros e resgatados pelos investidores, sendo que o restante ficaria bloqueado por 18 meses. E a gente fala muito sobre confisco de poupança, mas CDBs, fundos de renda fixa, dinheiro em conta corrente e no overnight também foram confiscados. Só as ações que ficaram de fora, tá? E aí, pessoal, o que que é importante a gente começar a analisar? Eu vou entrar na parte técnica, eu avisei, mas vale a pena, tá? O que que é inflação no final das contas, né? Por que que um político se dá ao trabalho de tomar uma medida de confisco, né, diante desse cenário inflacionário? O que que estava acontecendo ali? O que que gerou aquela inflação? A inflação, ela é uma doença monetária, tá?
é a diminuição do poder de compra da moeda que se dá pelo aumento de bens e serviços. Então vamos lá, tem três tipos de inflação. Tem a inflação verdadeira, que é o que a gente chama, né, que é o conceito correto de inflação, que é a tal da inflação monetária. O que é isso? É dinheiro circulando, é muito dinheiro na mão das pessoas, tá? Excesso de moeda circulante. Então o governo vai lá, aperta o botão da impressora, emite um monte de dinheiro, distribui esse dinheiro para as pessoas e aí os preços começam a aumentar. Essa é a inflação monetária, tá? Existe uma inflação de demanda também, quando o consumo aumenta mais do que a própria capacidade que o país tem de produzir. Consequência disso, o preço aumenta, porque você tem uma quantidade limitada de produtos para mais gente querendo comprar, tá? E também tem a inflação de custos, né? Poxa, eu sou um brasileiro, eu sou um empresário, eu vendo, sei lá, vendo um produto que ele é dolarizado, por exemplo, ou vendo um produto cuja minha matéria-prima aumentou o preço. Então, naturalmente, eu repasso isso para o meu consumidor. Esses três tipos de inflação, né? A inflação de demanda e a inflação de custos ainda dá para se ajustar ao longo do tempo e ela é mais entendida como um aumento de preço. O conceito correto de inflação é a base monetária, é a moeda circulante, é uma inflação monetária. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Todo dinheiro que circula na economia, a gente chama isso de base monetária, tá? É formada por quatro M's ali. O M1, que é papel moeda mais conta corrente, o M2, que é papel moeda mais conta corrente, mais poupança e CDB de alta liquidez. Depois no M3 acrescenta fundo de renda fixa e título público de alta liquidez. No M4, títulos privados e títulos públicos de longo prazo também são incluídos. Tá? E aí o problema surge quando os governos eles aumentam essa base monetária, principalmente no M1, que é aumentando a quantidade de papel moeda em distribuição, sem que consiga aumentar a capacidade de produção de riqueza do país, ou seja, aumenta a base monetária muito mais do que se aumenta o PIB. Então, vou mostrar aqui um gráfico para vocês verem o que aconteceu lá na década de 80 para 90, que foi ali provavelmente o precursor para que o Collor tivesse tomado aquela decisão. Então, lá, enquanto o PIB, né, que é a soma das riquezas do Brasil, cresceu 60% nesse período aqui, né, de 80 até 90, o governo ele aumentou a base monetária em 23 mil vezes. Ou seja, o país tem uma capacidade de crescer que mal é mal nem dobrou, enquanto isso subiu 23 mil vezes a quantidade de dinheiro que circulava na economia. Obviamente, esse negócio estourou lá em 1990 no colo do Collor, tá? E aí, tem três caminhos para a gente conseguir corrigir um problema de inflação, de aumento de preços. Você pode aumentar a arrecadação através de mais impostos, é uma medida impopular, mas a gente já sabe que provavelmente é onde o PT vai mirar o canhão. Eles já falaram que vão aumentar os impostos, vai tributar herança, vai mexer no imposto de renda, provavelmente para uma classe um pouco menos favorecida, seja até melhor, né? Eles vão aumentar ali a janela de tributação, né? Para quem tem uma renda até tantos mil reais, só que, por outro lado, as grandes fortunas vão ser taxadas, né? Outro caminho, além de aumentar a arrecadação, para conter esse problema de aumento de preço, é gastar menos. É um governo mais responsável, do seu ponto de vista fiscal. Isso implica ter menos dinheiro no orçamento. A gente sabe que um governo que quer dar Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado aí de Bolsa Família, um governo que quer voltar com o programa de farmácia popular, um governo que quer continuar com auxílio daqui e de lá, não vai ser um governo que vai gastar menos do que ganha, né? E um terceiro meio para conseguir conter o aumento de preços é tirar o dinheiro de circulação. Então, lá em 1990, né, qual foi o erro do plano Collor, né? Em vez deles se preocuparem em gastar menos ou aumentar a arrecadação através de mais impostos, eles tiveram a brilhante ideia de tirar o dinheiro de circulação. Porque eles pensaram, olha, se eu tiro esse dinheiro que eu oferecia mais para as pessoas de circulação, eu volto a inflação para baixo e eu consigo dar uma solução para esse problema crônico de inflação que a gente vem enfrentando. Essa medida é extremamente impopular, eu diria até desumana, você pegar a poupança de pessoas que tinham depositado ali sonhos e esforço durante a vida toda e simplesmente congelar aquele negócio e confiscar. Mas foi a medida adotada lá pelo plano Collor, tá? Pra vocês terem ideia, o confisco da poupança, ele chegou a tirar de circulação algo próximo de 30% do valor do PIB. Então, entre 1990 e 1994, isso deveria ter resolvido o problema, no entanto, os meios de pagamento eles continuaram subindo. A moeda continuou sendo impressa
e o PIB continuou caindo. Resumo da história, o tiro saiu pela culatra e o processo de inflação continuou muito alto. Quando que o processo de inflação foi resolvido? Com o Plano Real, lá em 1994. Então, o resultado, né, de uma inserção de moeda em circulação e menos produto, a inflação acabou explodindo até que chegasse o Plano Real. E aí eu convido vocês, vou mandar aqui embaixo desse vídeo um link para vocês poderem assistir esse seriado no YouTube, que é gratuito e muito bacana. Chama Economia Brasileira, a História por Quem a Fez. Tá? São alguns episódios, se não me engano, são 8 episódios, um pouquinho mais, e aí vocês vão ver toda a história da economia brasileira, e um desses capítulos, né, o Armínio Fraga e outras pessoas que ajudaram a tocar esse plano real, contam como que era desafiador aquele momento e o que eles conseguiram fazer para colocar a inflação de volta nos trilhos, tá? Por que eu falo colocar a inflação de volta nos trilhos? Porque depois que o Brasil conseguiu retomar a responsabilidade fiscal e a confiança de todo o mercado e as instituições financeiras, esse daqui foi o resultado da inflação. Então, tirando o ano de 95, a gente viu inflação de 10, 8, 13, 8, 6, 3, 6, 3, 11, 3, 4, tal, 6. Ou seja, pessoal, a gente está falando que o problema de inflação foi resolvido. Isso não dá para negar, tá? Então, agora é um cenário completamente diferente daquele cenário enfrentado pelo Collor em 1990. A gente não está num cenário de hiperinflação. Então, o incentivo para que um governo congele as contas em detrimento de aumentar os impostos, ele é muito baixo. É muito mais fácil, muito mais provável que o governo aumente os impostos do que ele entre com uma medida para congelar os investimentos ou reduzir a oferta de dinheiro que tem no mercado, tá? Então, para vocês terem ideia, desde o início do Plano Real até hoje, a quantidade de papel, moeda, né, o dinheiro circulando, subiu apenas, aqui entre aspas, né, 25 vezes. Ainda que não tenha conseguido nem dobrar o PIB, essa alta de 25 vezes, comparado àquela alta de não sei quantos milhares de vezes, é bem menor. Tá? O problema, a situação é bem mais confortável do que era antigamente. Outra coisa, a guerra, a pandemia e crise energética são situações inflacionárias, mas que são de maneira pontual. Daqui a pouco esse negócio se resolve. A inflação verdadeira, que é onde a gente deveria estar se preocupando, é aquela que realmente adoece a moeda, é criada pelo governo quando ele imprime mais dinheiro do que deveria, tá? É para isso que a gente precisa estar olhando. E aí, dito isso, tem outros argumentos que me trazem conforto de poder passar para vocês que a gente está numa situação diferente, tá? Juridicamente, um novo confisco de poupança, ele também é improvável. Por quê? Porque lá em 2001 houve uma aprovação de uma lei que proíbe tal ato pelo governo. Então, tem a emenda constitucional número 32, que lá no artigo 62 está escrito: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise. Aí tem o ponto 1, 2, 3, lá no quarto item fala: detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro tipo de ativo financeiro. Então, está lá na Constituição brasileira. Ainda que uma decisão jurídica pudesse ser revista, poxa, mas eu não acredito na Constituição, então eles vão mexer na Constituição. O cenário econômico atual é completamente diferente da hiperinflação que a gente tinha lá em 1990. Então, o incentivo para que haja um confisco, repito, é bem menor. Tá? E as instituições financeiras hoje elas estão muito mais maduras em todos os parâmetros, tá? Em auditorias, em controles. A gente tem a possibilidade de PIX hoje, o acesso à informação é imediato. Em 1990 a gente tinha nem um celular na mão ainda sequer. Então, assim, a gente já foi governado pelo PT por quase 16 anos e não teve nenhum tipo de confisco nesse sentido. Então, eu acho que é importante a gente manter bastante a calma, tá? E ter a ciência de que o confisco, né, quando o confisco de realmente congelar o dinheiro, ele não existe, tá? Não acho que a gente vai para esse caminho. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês? Existe um tipo de confisco que poucas pessoas prestam atenção porque ele é silencioso, diria até invisível. Qual que é? A inflação e os impostos. Então, assim, o governo do PT, o que ele vai fazer se ele precisar de dar algum jeito nesse negócio? Primeiro, ele vai aumentar imposto. Né? O governo ele vai continuar cobrando imposto sobre uma renda cujo poder de compra vai ficar cada vez melhor, e aí a poupança do trabalhador vai sendo direcionada para o Estado sem que o trabalhador perceba, através de impostos. Né? Outro caminho também que a gente tem o nosso dinheiro confiscado é quando o nosso poder de compra diminui. Quem faz isso? A inflação. A alta da inflação, os juros acabam subindo, na tentativa de desaquecer a economia e, consequentemente, controlar a inflação.
as empresas não conseguem tomar mais empréstimo, porque os juros é muito alto, né, o custo do dinheiro, elas param de gerar emprego, cenário de desconfiança, né, ele fica ali sobre o futuro, toma conta e impede que novos investimentos sejam realizados, né? Então, o governo, irresponsável, porque gasta mais do que deveria, ele se vê obrigado a fazer o quê? Vai lá, imprime um pouquinho mais de dinheiro, emite mais dívida para se financiar, e esse é um efeito de bola de neve, que a cada nova emissão, o dinheiro vai valendo cada vez menos. Então, a preocupação nossa tem que ser em relação à responsabilidade fiscal. A gente precisa exigir que esse governo gaste menos do que ele arrecada, o que evitaria mais impressão de dinheiro, mais impostos, mais dívida, mais inflação e juros estruturalmente maiores, né? E aí, como que a gente está hoje? Tá bom, Fabrício, mas você está me falando que a gente precisa fazer uma coisa que eu acho que o PT não vai fazer. O que que eu faço para me proteger? Bom, por um lado, o nosso Banco Central, ele já fez o dever de casa. A nossa taxa básica de juros, que é a Selic, está em 13,75%. O Brasil foi um dos únicos países que conseguiu subir essa taxa de juros muito antes de vários países desenvolvidos, né? Então a gente tem observado o quê? Que deu um arrefecimento aí na inflação, muito embora a parte disso tenha sido por uma desoneração dos impostos em combustíveis, energia, etc. Mas o fato é que a inflação está em 5%. Ou seja, a gente não está falando de uma inflação de 1.800% no ano, está falando de uma inflação de 5%, tá? Por outro lado, eu preciso reconhecer que o governo tem apetite em gastar. E aí, nesse cenário em que a taxa de juros deve permanecer alta por mais tempo, para controlar a inflação, dado que o governo vai ser gastão e isso tende a elevar a inflação, então o governo vai por um lado, o Banco Central tenta segurar ele por outro. A gente, no meio do caminho, como que a gente investe o nosso patrimônio, ciente de que o risco de confisco é praticamente nulo, né? Uma boa maneira de proteger o seu patrimônio é através de renda fixa, né? Então, a gente monta uma carteira balanceada, ativos que são atrelados à CDI, que é os juros, ativos que te protegem da inflação, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, e ativos que são pré-fixados, vai ganhar 15% ao ano, 16% ao ano, né? A gente está diante de um momento excelente para investir, por exemplo, pensando na aposentadoria. E aí eu volto na minha provocação lá do pensamento de segundo nível. Será que no momento em que está todo mundo panicando, não é justamente onde tem as melhores oportunidades de investimento? Né? Então, pessoal, dito isso, trago aqui rapidamente só uma imagem para mostrar para vocês como que o ano de 2022 foi duro para investidores. Então, se a sua carteira de investimentos está no 0 a 0 ou positiva, parabéns, vocês estão sendo muito bem assessorados, tá? Porque olha só, Bitcoin perdeu em 2022. Petróleo ficou abaixo do CDI, ouro ficou abaixo do CDI, euro desvalorizou, dólar desvalorizou, as bolsas americanas foi um fiasco, menos 33%, menos 8%, menos 20%, né? Índice de fundos imobiliários, 2,2 positivo, muito pouquinho, Ibovespa 4,7 positivo, só parou de pé porque tem bastante empresa de commodities, principalmente as petroleiras, justifica isso porque uma das vencedoras do ano foram as commodities, de fato, né? A poupança, obviamente, não preciso nem falar, né? Sempre vai perder para o CDI. O CDI ficou ali em 13,65, um pouquinho abaixo do Selic. O mercado americano, né, os Estados Unidos, o Fed, o mercado americano subiu os juros deles, ó, de 0,25 para 4,50, eles também fizeram o mesmo movimento que o nosso brasileiro, né? O CDI aqui no Brasil ele ficou em 12,40 anualizado. Enquanto isso, os índices de inflação nos Estados Unidos ficaram 6,8. No Brasil, esses três, que é o IGPM, IPCA e INCC, ficam em 5,5, 5,7 e 9,2. Então, perceba que a nossa inflação está relativamente controlada, diminuiu bastante em relação a 2021, só que todos os investimentos perderam para o CDI, que é 12,40, exceto aqueles que investiram em commodities, tá? Então, assim, se a sua preocupação é, poxa, eu não gostaria de passar mais um ano vendo meu patrimônio ali desvalorizando e eu não enxergo uma queda nas ações, por exemplo, como uma oportunidade de compra, tudo bem, talvez o caminho seja aqui ir para um caminho mais conservador e investir no CDI, dado que taxa de juros está pagando bastante coisa, tá? E aí, por fim, termino aqui essa apresentação mostrando para vocês que o confisco, ele não é um negócio só de Brasil e país latino, não, tá? Lá em 1933, nós tivemos o primeiro momento de confisco na história financeira aqui. Os Estados Unidos, né, pelo presidente lá, o Theodore Roosevelt, eles confiscaram ouro. Então tá aqui, ó,
eles emitiram aqui um comunicado dizendo que, né, todos os cidadãos entregassem suas moedas de ouro, barras de ouro ou certificados que pudessem ser convertidos em ouro, né, para o Banco Central dos Estados Unidos, sob pena de multa, US$ 10.000 daquela época, que é dinheiro pra caramba, hoje em dia, e ou detenção de 10 anos de prisão no caso de descumprimento. Então, não dava mais para ninguém ter barra de ouro em casa. Tá? Em troca, o cidadão recebeu lá US$ 20 por onça de ouro. Qual que era o objetivo disso? Desvalorizar o dólar, também para conseguir conter o processo inflacionário, né? Fazer com que as pessoas tivessem a mesma quantidade de moeda circulando, mas que essa moeda comprasse menos coisas. Isso foi durante o auge da Grande Depressão, tá? Então, os economistas defendiam que a impressão de papel moeda é uma parte da solução. Por isso, o interesse de acabar com o lastro ouro e dólar. Por quê? A partir do momento que aqueles pedaços de papel ele já não tinha um lastro no ouro que estava em determinado lugar, ele perde valor. As pessoas precisavam de acreditar no Fed, no Banco Central Americano, né, em detrimento de algo que eles tinham, que era praticamente 1 para 1 ali a troca com ouro. Então ninguém mais podia converter o dólar em ouro e o preço do dólar, né, o valor do dólar acabou caindo com o tempo. Então, aqui só uma curiosidade para que vocês entendam que investir é bastante desafiador. O fato de você estar em outro país talvez não signifique que você estará 100% protegido, porque a questão macroeconômica ela além de ser imprevisível, né? Obviamente vai depender muito de cada país, daí tem exemplos de atitudes de confisco em outros países também, mas o recado final que eu gostaria de passar para vocês aqui nesse vídeo são dois. Primeiro, muito cuidado com os materiais que circulam na internet. Se tiverem dúvida ou algum tipo de precaução, incentivo que vocês me procurem, porque nós somos profissionais do mercado financeiro que está trabalhando com dados e informações e consegue trazer isso de uma maneira mais tranquila para vocês. E segundo, se vocês tiverem que se preocupar com alguma coisa, o indicador que a gente precisa acompanhar é a base monetária, é quanto de dinheiro que está sendo impresso pelo governo, e não simplesmente se vai cortar gasto A, gasto B, ou efetivamente se, poxa, o que está circulando de Twitter aí, que vai confiscar a poupança, isso é besteira, tá, pessoal? Se mudar o cenário, não tenha dúvida de que eu vou ser a primeira pessoa que vai ligar, pegar o telefone e te avisar que, olha, pelo visto o negócio deu ruim, a gente vai ter aí algum tempo para mandar dinheiro para fora. Não acho que é o caso ainda, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido e trazido tranquilidade para você. Muito obrigado aí pela atenção ao longo de todos esses minutos e até o nosso próximo encontro. Um abraço.